Cumprimento todas as pessoas que nos acompanham, Vossa Excelência, senhor presidente, colegas deputados, destaco aqui a deputada Letícia Guiar. Eu gostaria de conversar com a população sobre a estranheza que nós vivenciamos aqui no dia de ontem. Vários projetos estavam combinados, né? Eu sei, combinados às vezes passa um ar assim de alguma coisa errada. Não. São projetos que vêm sendo trabalhados na casa, que algumas bancadas vêm solicitando alterações, e os autores vêm melhorando, adaptando, aprimorando os projetos. Tá? Um deles é o meu projeto para acelerar a fila da adoção. Então, nós tínhamos tudo organizado para aprovar pelo menos 10 projetos na data de ontem. Tínhamos tudo organizado para derrubar alguns vetos, em prol da educação, em prol das viúvas de policiais, em prol da transfusão de sangue, da doação de sangue. Então, nós estávamos com a pauta completamente ajustada. E aí, houve a inclusão de alguns vetos para serem derrubados. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre os assuntos, porque eu acho que é importante a população saber o que está sendo debatido. Mas primeiro eu queria falar sobre a estranheza que me causou o fato do governo permitir jogar na lata do lixo todo o trabalho realizado, e inclusive a própria votação do orçamento, para favorecer um colega que inviabilizou a votação aqui completamente, todos são testemunhas, porque queria derrubar um veto que não foi objeto de debate no Colégio de Líderes, um veto de um projeto de lei pífio, não tem outra palavra. Então, a situação aqui está muito complicada, porque ficou flagrante para todos os colegas que este deputado deve ter alguma informação que não pode ser revelada. Ele deve ter algum trunfo contra ou o governador ou o vice-governador, alguma alta autoridade, porque é impossível aceitar que a votação do orçamento, que a votação de pelo menos 10 projetos que vêm sendo debatidos, tenha ficado inviabilizada pelo mero querer de um parlamentar. E eu preciso que a população compreenda que não tem aqui nenhuma questão pessoal. A população precisa compreender que quando um veto é derrubado aqui no parlamento, no dia seguinte o Diário Oficial publica aquele projeto como lei. E as pessoas talvez não estejam compreendendo, né, que nós estamos falando do projeto que, pelo que está escrito, concede meia entrada para todo mundo, mas que o objetivo é acabar com a meia entrada. Eu não sou contrária ao debate da ideia. Também me incomoda, por exemplo, que uma pessoa com muita condição financeira, apenas por ser idosa, apenas por ter uma deficiência, faça jus a uma meia entrada, por exemplo, de um show caríssimo. Me parece que há, sim, distorções nessa política existente. Mas nós precisamos debater e não simplesmente aprovar um projeto, que no caso derrubar um veto, de um projeto cuja redação é uma verdadeira piada. É uma brincadeira de mau gosto. Quando o projeto passou aqui na casa, como existe aí alguns acordos de gentileza entre os parlamentares, eu não obstruí, vim aqui e declarei meu voto contrário. Inclusive, foi uma das poucas que declarou voto contrário. Nas semanas seguintes, essa votação repercutiu muito, a população cobrou muito, que ninguém obstruiu, destacou meu voto contrário.
Esse projeto chegou no Palácio, quem estava exercendo o governo era justamente o deputado Carlo Pignatari, que é o presidente da casa. O deputado vetou o projeto. Vossa Excelência me concede um minuto? O deputado vetou o projeto e deu várias entrevistas, dizendo que tinha sido um erro aqui da casa aprovar um projeto pífio. Aí, numa reunião de emergência que foi convocada na presidência, o líder do governo diz: o governo pediu para derrubar esse veto. Não fui só eu que estranhei, foram vários colegas. O deputado Altair estava nessa reunião, foi um dos que se manifestou, mas outros se manifestaram. O presidente disse: eu vou ter que derrubar o veto de um projeto que eu mesmo vetei. Então, isso causou perplexidade a todos os deputados que estavam na reunião e ainda maior perplexidade aos colegas que estavam aqui no plenário. E o que gerou muita estranheza foi o fato do parlamentar autor, na frente de todo mundo, telefonar em voz alta para o vice-governador, para o secretário da Casa Civil, cobrando a aprovação, a derrubada do veto dele. O que é isso? Eu nunca vi isso. Nós temos os contatos do governador, do vice-governador, dos secretários, todos nós temos. Muitas vezes precisamos conversar, mandar uma mensagem, mas o tratamento é sempre formal, existe protocolo. Eu nunca vi um deputado, mesmo os mais antigos, mesmo os que são alegadamente, declaradamente da base, ligarem aqui para o governador ou para o vice-governador aos berros. Esse deputado precisa dizer o que ele tem. Qual a informação que ele tem contra o governador, contra o vice-governador? O que está acontecendo? Por que um deputado de uma bancada formada apenas por ele tem força para conturbar a votação de mais de 10 projetos discutidos há meses e do orçamento? Essa pergunta alguém tem que responder. Porque eu digo aos senhores, talvez ninguém tenha coragem de subir aqui, mas a situação estranha que aconteceu neste plenário gerou perplexidade aos deputados da direita e aos deputados da esquerda dos mais diversos partidos. A frase que nós ouvíamos aqui ontem era: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Então alguém tem que explicar para a população o que foi que aconteceu. Depois tentaram dizer que era eu que estava quebrando acordo aqui, ao dizer que iria verificar. Tentaram tirar o foco da estranheza dos fatos aqui dentro, com uma suposta briga entre 2 deputados, um deles autor do projeto problemático. Não teve briga nenhuma aqui. Estão tentando abafar algo muito estranho que ocorreu nesta casa na noite de ontem. Eu não sei, senhora presidente, quem tem condições de dar os esclarecimentos, mas alguém tem que dar. Na terça-feira é provável, não sei se o presidente ainda vai convocar algo para segunda, que essa discussão volte ao plenário. Talvez tentem derrubar esse veto novamente, porque aparentemente o governo está refém. Nós não entendemos por quê. Então é importante que a população saiba que o que se está discutindo aqui, para além do orçamento, para além dos projetos importantíssimos que nós iríamos aprovar, é o final da meia entrada no estado de São Paulo. E ao lado disso, vou terminar, presidente, existe também uma pressão no sentido de consenso entre os vários deputados para derrubar o veto da venda de bebida alcoólica em estádio de futebol.
Ontem eu subi aqui, expliquei que sou contrária, fui presidente do Conselho de Entorpecentes, defendo a pauta de prevenção ao uso e abuso de álcool. Deputado Olim subiu aqui de maneira muito transparente, explicou que os prefeitos querem, que os torcedores querem. É importante que a população saiba que esse debate está em curso na casa para que possa se manifestar a favor ou contra. O que não pode esta casa permitir que as coisas passem sem ninguém saber. É importante a população saber e se manifestar. São 2 projetos polêmicos que, se nós derrubarmos o veto, virarão lei no dia seguinte. Então, não tem uma outra instância. Então, assim, primeiro quero anunciar que são 2 temas polêmicos que o povo tem direito de se manifestar a favor ou contra. E segundo, exigir que o Poder Executivo explique o que é que o deputado sabe, deputado autor do projeto que acaba com a minha entrada, a ponto de prejudicar todo o andamento da casa e gritar aqui com o vice-governador e com o secretário, ex-presidente aqui, deputado Cauê, para todo mundo ouvir. Obrigada, senhora presidente.